A gente propaga notícias que a gente não verifica a origem delas direito. A gente conta coisas de um para o outro, fomenta discórdia sem perceber. A gente faz muita coisa na distração moral, mais do que a gente possa imaginar. E a gente faz muita coisa por carência afetiva. Muitos males a gente provoca em nossos familiares, nos nossos pares afetivos, porque somos carentes afetivamente. Então, precisamos de muita indulgência, diz os Espíritos. Precisamos de indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. Então, a indulgência é um portal da gratidão. Terceiro item, além da imperfeição, da indulgência com as imperfeições, os Espíritos nos recomendam o perdão das ofensas. Preste atenção que não é perdão dos ofensores. Perdão das ofensas. Por que perdão das ofensas? Porque todos nós podemos ofender também. Nós ofendemos tanto por amor. Quando alguém diz para a gente que vai nos deixar, que vai nos abandonar, a gente tem muita vontade de ferir. A gente tem uma vontade enorme que o outro sinta a mesma dor que está me provocando, não é? Então, a gente faz muita coisa dizendo que ama. Então, o que os Espíritos estão dizendo para a gente? É necessário o exercício da indulgência. Para quê? Para que a gente possa acessar a gratidão. Então, a gente precisa de reconhecer as bênçãos, precisamos exercitar a indulgência e precisamos, terceiro portal, da aprendizagem. Então, essa antropóloga diz que o que promove a conexão com a gratidão é a gente reconhecer a aprendizagem que a gente tem conseguido na existência. Porque a gente precisa da aprendizagem para a gente poder crescer. A gente precisa aprender coisas novas, precisamos de desafios novos para a gente poder engrandecer a nossa alma. Sem crescimento, a gente vai ficar 6 por meia dúzia, vamos fazer sempre as mesmas coisas. E mais do que isso, quando a gente não aprende coisas novas, o aprendizado que a gente tem envelhece, enferruja. Então, nós precisamos de desafios novos para que os aprendizados que a gente tem se renovem e produzam condições para os seguintes, que é o terceiro portal. E quarto e último é o portal da proteção. Então, a gratidão, o exercício da gratidão aparece quando a gente reconhece as proteções que a gente alcança. Nós temos muito mais proteção do que a gente possa imaginar. Nós estamos mergulhados na providência divina. Não existe nada que possa apagar a luz da providência divina. Mas nós precisamos enxergar essa luz. Ela não deixa de nos iluminar, mas nós muitas vezes ficamos de olhos fechados para as ajudas espirituais que temos, para a misericórdia divina que jorra incessantemente para nós todos os dias. Então, quando a gente está na atmosfera da gratidão, a gente reconhece, nossa, como a gente foi protegido. Não existe a possibilidade de Deus nos desproteger. Se um pai terreno está sempre preocupado em proteger seus filhos terrenos, imagina Deus que é nosso Criador. Está o tempo todo providenciando proteções para nós. Mas será que eu já posso reconhecer as proteções divinas? Será que eu já posso olhar para a minha vida e ver em que eu já fui protegido? Que circunstâncias eu já fui protegido, né? Então, nessas proteções, nessas ajudas que a gente recebe da espiritualidade maior, essas proteções elas vêm em forma de intuições, por exemplo, inspirações de saídas alternativas que você não imaginava, né? Dizem que o maior inferno que a gente viveria era se Deus realizasse todos os nossos desejos. Interessante pensar isso, né? Porque os nossos desejos ainda são infantis espiritualmente. Então, muitas vezes, a proteção divina vem na contrariedade dos nossos desejos. E mais lá na frente que a gente vai perceber que realmente aquilo não era um bom caminho para a gente, embora a gente desejasse tanto. E aí a gente vai entendendo qual é a diferença entre meu desejo e o que é a intuição que vem da espiritualidade. É bem diferente. Tem uma coisa que é o nosso desejo, o nosso capricho, o que a gente quer, alívio do sofrimento, e a outra coisa são as inspirações que a gente recebe da espiritualidade maior, que pode ser diametralmente oposta àquilo que eu gostaria que a minha vida fosse. Porque a finalidade da ajuda espiritual é que a gente cresça espiritualmente. Quantas vezes a gente não fala para a criança que não é hora de brincar, que está na hora de fazer o dever de casa, e a criança vai contrariado?
Metaforicamente, é exatamente assim que a gente está em relação à providência divina. A gente ainda está querendo brincar, com muita dificuldade de poder fazer o nosso dever de casa. Então, quando a gente está atravessando algum desses portais das bênçãos, das indulgências, ou conectado com os aprendizados que a gente teve, né? Ou reconhecendo as proteções que a gente tenha recebido, nós estamos respirando a atmosfera da gratidão. Nessa atmosfera da gratidão, diz a Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão, que a gente consegue ir muito bem até o estágio do louvor. Ela entende que o louvor é um estágio anterior da gratidão. A gratidão mesmo é quando a gente consegue agradecer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando a gente consegue agradecer no momento mais difícil da nossa vida, não é que a gente está agradecendo, que bom, sofrimento, que ótimo. Não é isso. O que a Joana está dizendo para a gente, em que a gente precisa agradecer nos momentos difíceis, é que ele está querendo dizer assim, reconheça nessa experiência difícil que você está exercitando, reconheça nela o aprendizado. Porque, olha,